Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que semana que vem teremos recesso nos grupos de estudo segunda-feira e no grupo de assistência social na terça-feira, e também não teremos as atividades palestra e passe na terça. Recesso. Na quinta, normalmente, vamos estar aí às 20 horas. Tá? Então, lembrando, segunda e terça que não teremos atividades na casa. Tá? Também gostaria de lembrar e fazer o convite que os grupos de estudo retornaram. Estamos aí desde dia 11 de fevereiro, com algumas alterações nesses grupos de estudo, poucas alterações, mas fica o convite a todos que venham participar. E os estudos são gratuitos, tá? É 1h15 somente, às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Está feito o convite a todos. Hoje, em razão do feriado, acredito que a gente vai ter poucos participantes. O pessoal já está... Agora é assim, para você viajar, você tem que sair na quinta-feira, né? Porque senão você passa o feriado na estrada. Então o pessoal está saindo já na semana. Não é o pessoal vai de Santa Catarina. Cada dia tem que ir uma semana antes. Mas tudo bem. Então vamos elevar os pensamentos e desligar um pouquinho dos problemas que nós temos, como se fosse tão fácil, né? Mas a gente precisa recarregar um pouco, harmonizar as nossas energias e vamos deixar um pouquinho de lado as preocupações que temos, vamos trazer aqui, neste momento, as dificuldades que a gente está tendo. Todos nós temos algum tipo de dificuldade. Às vezes a gente já sobrecarrega com a nossa falta de fé. Às vezes a gente sobrecarrega porque a gente não vê luz, não vê solução, não vê algo que se resolva curto tempo. Mas a gente, se fosse notar as nossas vidas, tantas dificuldades que a gente já passou, tanta coisa que a gente pensou que ia dar mais errado e nada disso aconteceu. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, a providência divina e o amparo da espiritualidade sempre junto conosco, amparando, nos fortalecendo. Geralmente toda dificuldade conspira para um bem maior, nunca para o nosso mal. Às vezes nosso orgulho e egoísmo que deixa prevalecer a ideia de que algo pior acontecerá em nossas vidas. Vamos nos fortalecer, vamos pedir a Deus e a Jesus que abençoe esta noite, como todas as noites de nossa vida. Que Ele nos dê esperança, nos fortaleça na fé e traga a mim o que eu tanto preciso, peço-lhe, Pai. Seja equilíbrio, seja paz, seja saúde, seja esperança. Peço também, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos cheguem a tantos outros locais e a tantas outras pessoas que não podem estar nesta noite, nesta casa de oração. Fortalece e ampara onde estiverem. A todos que estão pegando estrada, vão viajar, passear, ampara, Senhor. Fortalece numa brincadeira sadia, num lazer sadio, numas férias sadia e proveitosa. Assim, Mestre, no Teu nome, nós damos por início as atividades desta noite. Faça-se Sua paz sempre. Que assim seja. Hoje à noite temos a participação do Felipe. O Felipe é integrante do Centro Espírita Ildefonso Correia, nosso amigo, trabalhador aqui de tantos e tantos dias, de tantas e tantas palestras
aqui conosco. Então, fique à vontade, Felipe, sempre em sua casa. Caros amigos, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje, amanhã e sempre. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito pela casa. Para mim é sempre uma alegria retornar aqui. O meu coração se liga aos corações daqueles que fundaram essa casa. Agradeço essa abertura para que eu pudesse fazer parte dessa família espiritual. Amigos queridos, amigos que com certeza estão aqui nos inspirando, nos encorajando. Agradeço a todos que não viajaram, que estão aqui firmes, numa quinta-feira à noite. E roguemos todos juntos, então, ao Pai, para que a nossa fala esteja minimamente à altura de tanto carinho, do esforço de todos vocês, e que possamos, na noite de hoje, trazer um pouquinho da luz do Evangelho. O tema que foi escolhido para a reflexão da noite de hoje não foi escolhido de uma maneira aleatória. Nós entendemos que nesse período que estamos passando, turbulento, onde basta que nós saiamos dessa amada casa espírita e vemos tanto ódio, tanta raiva, é fundamental que nós discutamos acerca deste tema, amai os vossos inimigos. Tema esse pincelado da terceira obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 12, no seu item primeiro, nos diz assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era isso que nós aprendíamos há mais de 2000 anos. Não entraremos aqui nos detalhes da pobreza do vocabulário daquela época, porque naquela época não existia amar menos, amar mais ou menos, ou você usava o vocabulário amar ou odiar. Fato é que nós aprendíamos: ame aquele que pensa como você, que tem as mesmas ideias que você. E quem não pensa como você, quem não tem a mesma religião que a tua, quem não tem as mesmas crenças que você, esse você odeia. O codificador elege, além desta passagem, uma outra, também contida no Evangelho de Mateus, que diz assim: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nós aprendíamos essas lições com os escribas e os fariseus, e se a nossa justiça não for mais abundante do que a deles, não entraremos então no reino dos céus. Quem eram então os escribas e fariseus? Normalmente, quando nós ouvimos essas palavras, associamos as pessoas que desvirtuaram as leis divinas, pessoas não tão boas, mas, em se tratando do Evangelho, vamos recorrer a um especialista, ao maior comentador do Evangelho, o espírito que dirigiu toda a mediunidade do Chico. Estamos falando de Emmanuel. E ele nos diz no livro Via de Luz, capítulo 161, os escribas e fariseus não eram criminosos e nem inimigos da humanidade. Nem todo fariseu é ruim. Nicodemos, por exemplo, era um amigo. Escribas e fariseus,
cumpriam os deveres públicos e privados. Cumpriam. Respeitavam as leis estabelecidas. Então, se você frauda um receituário médico, se você tem o gatonete na sua casa, se você não cumpre as leis de trânsito, se você minimamente não respeita as leis dos homens, como respeitar as leis de Deus? Escribas e fariseus respeitavam as leis estabelecidas. Se nós minimamente não controlamos a corrupção do dia a dia que fazemos, nós inclusive, não estamos superando a justiça deles. Eles reverenciavam a revelação divina. E isso me faz pensar que quando eu chego nessa casa espírita, eu passo pela livraria. E dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro é uma palavra muito pequena. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, livro de cabeceira do Espírito, não é apenas o livro. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é um monumento. Isso aqui é a terceira revelação divina. E será que quando eu olho para essa obra, eu penso no esforço da espiritualidade? Eu penso no esforço do codificador, que escreveu à mão, sem energia elétrica. Eu faço um desafio. Alguém tem a coragem de copiar à mão esse livro? Um só, não precisa ser os 5. Nem os 400 e poucos do Chico. É só para copiar. Não é para pensar. Perceberam? O trabalho que dá. Escribas e fariseus reverenciavam a revelação divina, eles atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Por que será que Jesus diz então que se a nossa justiça não for superior a deles, não entraremos no reino dos céus? Embora eles atendessem todas essas questões exteriores, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Pai Eterno, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto da prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior. Contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente nos quadros de seus interesses pessoais. E é a característica que denota a imperfeição do espírito, o interesse pessoal. Primeiro eu, depois aos meus, e aos outros a gente doa uma roupa assim, só para ninguém achar que a gente é ruim demais. Todavia, eles eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. E essa palavra me chama a atenção. Aos aprendizes, não aqueles que acham que sabem tudo. Não aqueles que se acham detentores, conhecedores das leis divinas. Jesus traça aos aprendizes um novo padrão de vida. Então, se você está cansado, já não aguenta mais ódio, violência, corrupção, escândalo, Jesus vem para nos traçar um novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade.
Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço ao semelhante. Serviço. Exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós. O tema que escolhemos na noite de hoje é o tema que Emmanuel mais comenta. Gira em torno de 20 ou 30 comentários acerca de amai os vossos inimigos. Percebe a importância do tema? E aí a gente vem para a casa espírita, ouve a mensagem do Cristo. E aqui é tudo fácil, tranquilo, boa noite, com licença, pode passar, você primeiro. Aí de repente a gente vê um espírita, um cristão, postando textão no Facebook, dizendo palavrão. E aí? Por que é que essas coisas acontecem? Por que é que nós ainda temos, agasalhamos tanta raiva, tanto ódio? No porão da casa de vocês, para aqueles que têm um porão, ou aquele quartinho da bagunça, que é que você guarda no teu porão? Aquilo que você não quer, aquilo que você nunca mais vai usar, você doa, você vende, você joga fora. Aquele chinelo velho que você acha que vai usar um dia, você guarda. E aí nós vemos aquele espírita fala manso, que quando cutucado, solta a raiva, solta o palavrão. Por quê? Porque estava guardado no porão do inconsciente. Usando o termo de Freud, lá no id. Esse lugar escuro, sombrio, fétido, pouco visitado, estava guardado. E é por isso então que nós inconscientemente estamos lá guardando, porque pensamos usar um dia. Porque nós temos a falsa sensação que o grito, que o poder, que a truculência são sinônimos de força. E não é assim. Joana de Ângeles vai nos dizer que toda vez que a raiva submetida à pressão e não digerida produz danos no organismo físico e no emocional, quem guarda a raiva vai sofrer as consequências no corpo físico. Qual a origem de tamanha raiva, de tamanho ódio? Vejamos então algumas faces do ódio. Onde que o ódio se origina? Por incrível que pareça, uma das faces do ódio é o desprezo. O desprezo é uma das primeiras faces do ódio. Aquele irmão que está na calçada, sujo, fedido, maltrapilho, o que é que ele tem para oferecer para a minha vida? Então, eu o desprezo. Chega um jovem na casa espírita, filho do trovão, cheio de ideias. Quem esse pivete pensa que é para superar os meus anos de doutrina espírita? E quando ele coloca uma ideia, eu desprezo. O contrário é verdadeiro. O jovem chega, quer mudar tudo e não se lembra daqueles que levantaram a casa, a experiência adquirida, e despreza a opinião dos mais velhos. Porque hoje é fácil ser espírita, está tudo pronto. É só subir e falar. Ser espírita na época dos nossos avós, onde por lei eram proibidas as reuniões públicas, lá sim era muito difícil. E é assim que desprezo em desprezo nós vamos plantando
essa semente. E se essa semente for cultivada, irrigada, cuidada, vai se transformar num bicho feio. O desprezo é uma serpente que, se alimentada, tratada e cuidada, vai se tornar o dragão do Apocalipse. Claro que é uma metáfora, né? Nós temos que matar a serpente, matar no mal. Não quero problemas com Ibama. Mas infelizmente, nós ainda, no nosso íntimo, desprezamos aqueles que achamos que não nos podem oferecer nada. E pior, se essa pessoa que eu acho que não pode me oferecer nada começa a se dar bem na vida, aí vem a inveja. Trocou de carro, tá roubando. Comprou uma casa nova, comprou uma bolsa nova, uma roupa nova, tá roubando. Me deve e está comprando coisas novas. Aí o sentimento de inveja começa a aparecer na nossa mente. Não confundamos inveja com aquele anseio de prosperar e de progredir. Porque se alguém trabalha, economiza e compra um carro novo, se eu seguir o seu exemplo, eu também vou conseguir. É diferente da inveja. A inveja sempre tem essa conotação ruim, inferior. E se o nosso inimigo, que nós desprezamos, que nós invejamos, continua se dando bem na vida, aí vem a vingança. Tomara que bata esse carro. Tomara que esse carro viva na oficina. Tomara que esfregue a cara do chapisco. Percebe o problema que o desprezo começa a causar? Nosso inimigo ganha na Mega Sena. Tomara que perca tudo para aprender a deixar de ser metido. É a vingança. Aí nós começamos então a praguejar e a amaldiçoar. Ama o teu próximo, odeia o teu inimigo. Era isso que nós aprendíamos. Entretanto, Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos. E é um dos maiores desafios das nossas vidas. Não é a minha lição, não é a lição dos Escritos, é lição do governador espiritual do ódio. Ame os seus inimigos. Então, você vai chegar em casa, vai planejar durante essa semana ou durante o mês aquela pessoa que você não gosta, que você tem ranço, e vai chamar ela para um churrasco na tua casa e vai dizer: meu amigo, seja bem-vindo. Você conseguirá falar isso com naturalidade? Aquela pessoa que você não vai com a cara, você vai convidar ela para um café na tua casa? Você tem prazer em sentar à mesa com ele? Você assume que não tem esse prazer ou esconde? Se esconder, já viu o que vai dar. Quando Jesus nos ensina: ame os inimigos, Ele não está falando para a gente fazer isso. Nós não estamos ainda tão evoluídos a ponto de conseguir fazer essas coisas. Um dia conseguiremos. O problema está na palavra amar. Há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa o meu amigo. Como é que eu vou ter ternura com uma pessoa que eu não gosto? Não dá, não vai. Ele votou no outro. Ele defende que o hino seja cantado. Ele defende que o hino não seja cantado. E Jesus pede para eu amar esse cabeça dura, porque eu sou o detentor da verdade. Aí eu desprezo ele. E depois um textão de meio-dia fala assim: não escrevo mais nada, beijo, paz. Percebe como a gente mascara as nossas emoções? Como então amar os inimigos?
se tem essa diferença de ternura. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que essa pessoa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões da amizade, sabendo ou capaz de abusar dessa atitude. Se você estiver andando pelo SIC de noite e vem uma pessoa na tua direção, mal encarada, um capuz, uma arma, foge para o outro lado, corre, não vai abraçar ele e dizer: ô meu irmão. Foge, corre. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Da onde que vem esse sentimento ruim? Às vezes você nunca viu a pessoa na vida e vem aquele mal-estar. Outras, entretanto, você nunca viu na vida e não quer mais sair perto da pessoa. Da onde que vem isso? Nós, às vezes, nos esquecemos que estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, que é matéria, que tem cor, que tem forma, que tem cheiro, que você põe na balança, tem peso, tem propriedades elétricas e magnéticas. Nosso pensamento se propaga, então, pelo fluido cósmico universal. E fazendo analogia a esse mergulhador, aquele mergulhador atrapalhado, com raiva, movimentando o pé de pato. Percebem a imagem que se forma? Ninguém vai querer chegar perto dele. Você olha essa cena e está tumultuado. Aquele mergulhador que está nadando calmo, sereno, orando, vigiando, aquela água calminha. É nesse cenário que eu quero ficar. A questão ainda fica: como amar os inimigos? Allan Kardec vai nos trazer, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um roteiro para que nós comecemos a amar os nossos inimigos, que não é convidá-lo para uma pizza. Amar os inimigos é, em primeiro lugar, não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Eu digo aos meus evangelizandos assistidos, sábado à tarde: a vingança é exatamente igual você segurar um carvão em brasa e jogar no teu inimigo. Vai machucar ele? Claro. Quem se machuca mais? Você que está segurando aquele carvão em brasa. Como é que nós começamos então a amar os nossos inimigos? Cesse o ódio. Cesse a raiva. Silencie. Para de compartilhar textão, provocação, palavras que não agregam. Cesse-se o ódio. Cesse o rancor. E procure evitar esses desejos de vingança. É esse primeiro degrau dentro de uma escalada que nos facilitará o amor aos inimigos. Porque o mundo não aguenta mais tanto ódio, tanta raiva, tanta guerra, tanta polêmica, querelas inúteis, que o nosso espírito imortal não necessita. Todos nós anelamos paz. A paz está gravada na nossa consciência. Amar os inimigos, depois desse primeiro estágio, de cessar o ódio, não alimentar a vingança. O segundo passo é perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que os cause.
Felipe. Obrigado. E esse aqui também. Vamos turbinar o gogó. O primeiro estágio para amar os inimigos é cessar o ódio. O segundo é perdoar. E aqui eu trago a história do Nelson Mandela. Pasmem. 1994. Não estamos falando da Idade Média, da Idade das Cavernas. Estamos falando de 1994. É o ano que termina um regime triste. Se você tivesse qualquer outra cor de pele que não fosse a cor branca, você não se sentaria nos mesmos ônibus, não se sentaria no mesmo vaso sanitário, não compartilharia os mesmos banheiros, não compartilharia o mesmo bebedouro. 1994. O regime do apartheid entrava nas casas, violentava as mulheres, assassinava famílias inteiras. Nelson Mandela, combatendo esse regime, ficou preso por mais de 30 anos. Quando ele ganha o poder, quando chega a hora da vingança, do revide, agora vocês vão me pagar, o que é que ele faz? Ele cria o Ministério da Vingança, do revide, coloca todo mundo num paredão, arma a população e vamos metralhar essas pessoas que nos machucaram? Não. Ele cria o Ministério da Verdade e da Reconciliação, colocando algoz e vítima na mesa para a conversa, para a reconciliação. Porque se ele aplicasse a lei de Italião, a lei do olho por olho e dente por dente, hoje não teríamos um sul-africano com 2 olhos, com os dentes, com os membros. Teria-se um país de cegos e banguelos. Nelson Mandela faz um pronunciamento à população, quando a população já estava em armas. Sabe, sangue no olho? É o revide, é agora. Você violentou minha irmã de 12 anos. Você assassinou meu pai. Você tomou a minha terra que eu trabalhei tanto. Agora vem um revide. A população armada. Nelson Mandela diz: meus irmãos, eu sou o líder de vocês e é meu dever dizer quando vocês estão errados. E eu preciso dizer que a violência não vai resolver nada. Abaixem as armas. A nossa revolta, a nossa revolução é pacífica. Alguém acha que isso não tem chance de dar certo? Deu. Tal exemplo na história. Isso me faz lembrar uma passagem evangélica, onde o governador espiritual do orbe, no momento da prisão, aquele momento angustiante para os demais, Simão, que não sabemos se é o Pedro ou Simão Zelote, provavelmente seja o Zelote, porque ele, sendo da família dos Zelotes, gostava da arma, pega uma espada e corta a orelha do soldado. Que é que o Cristo diz nessa hora? Será que ele falou assim: Simão, pega o 38 e dá no soldado? É isso que ele diz? Embainha tua espada, guarda.
embainha a ponta dos dedos na hora de postar textão no Facebook, ofendendo aquela pessoa que não pensa como você. Embainha a língua na hora de fazer o comentário maldoso. Você sabe se está fazendo um comentário maldoso? Não. Todos nós sabemos. É lição de um Cristo. Embainha a tua espada. Porque eu não vejo lógica. Não estamos nem falando de sentimentos. Estamos falando de lógica. Um espírita dizer que bandido bom é bandido morto. Você vai matar quem, me diga? O teu inimigo vai sobreviver. E em vez de ele estar numa escola sendo reeducado, ele vai visitar a tua casa. Ele vai formar uma quadrilha espiritual. Ele vai onde você estiver. Você quer ver ele morto mesmo? É isso? Não tem lógica. Se o governador espiritual do orbe diz: Simão, embainha a tua espada, quem somos nós? É claro que nós não estamos falando das pessoas que trabalham com isso, porque segurança pública é função do Estado. É outro departamento. Estamos falando de doutrina espírita. Estamos falando de amor aos nossos inimigos. Porque Deus ama o teu inimigo igualzinho ele ama você. Não é porque você faz palestra. Não é porque você veio no centro. Não é porque você roubou que Deus vai deixar de amar você. Ele vai te conferir a eternidade para que você se ajuste, para que você reflita, para que você seja feliz, porque é para a felicidade que nós somos criados. Nós não alcançaremos a felicidade sem amar os nossos inimigos, que começa cessando esse ódio. Aí depois vem o perdão. O terceiro passo é, na nossa senda evolutiva, ao nos depararmos com os nossos inimigos, que nós não coloquemos obstáculos na reconciliação. Amar os inimigos é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Meu inimigo ganhou na Mega Sena, louvado seja Deus. Multiplica essa fortuna, ajuda os outros. Trocou de carro, que bom, vai. Corre o mundo para dar palestra. Aí a providência divina coloca o teu inimigo no mesmo caminho que o teu. Ele lá, com o pneu furado, precisando de ajuda. E tem um movimento da espiritualidade colocando você naquele caminho ali para conversar, para ajudar. E se você parar para ajudar ele, vocês vão ali meio que, né, aquela cara meio ruim. Conversa vai, conversa vem, de repente você fala: eu não sabia que você pensava assim. Eu não sabia que você foi grosso porque tua mãe estava doente. Eu não sabia que o motivo da tua raiva é porque tua família está com esse problema. E você ficará com vergonha. Antes aqui do que no mundo espiritual. Porque ao chegarmos no mundo espiritual, quem garante que temos um passaporte para nosso lado? Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Não é lição para ser esquecida. Está no nosso querer. A felicidade é agora, ali, aqui, ou daqui a alguns séculos, milênios. Amar os inimigos é socorrê-los, então, apresentando-se a ocasião.
é abster-se, quer por palavras, quer por atos, tudo que os possa prejudicar. Amar os inimigos é, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Nós espíritas temos muitas mais razões para amar os inimigos. Emmanuel nos diz: é imperioso modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente em definitivo esse fogo da aversão. Por que é imperioso? Porque o nosso, perceba a sutileza, quando a gente vai estudar obra espírita, que a gente sempre tenha em mente: espírito elevado não desperdiça palavra, não gasta a grafite do Chico à toa, não desperdiça o tempo precioso de um Divaldo para gastar a palavra à toa. O nosso suposto ofensor pode ser alguém que age sob compulsão de grave processo obsessivo. Não façamos da obsessão uma muleta, mas aquela pessoa que te falou aquilo que te magoou, provavelmente pode ser que tenha falado, intuída por um espírito que está ali obsidiando a ocasião. O nosso suposto inimigo pode ser alguém que está enfermo. Quem está enfermo não vai se comportar corretamente. Se você chegar no hospital e ver uma pessoa de cadeira de rodas, você vai dar um chute nessa pessoa? Se você vê uma pessoa de muleta, enferma, caminhando devagarinho, você vai dar um empurrão para ela andar rápido? Por que é que o nosso inimigo, que está enfermo da alma, assim como nós também estamos, por que nós então vamos agir com essa violência? Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, vai nos dizer que nós, ou vai nos convidar para que nós dispensemos a felicidade de ver a perfeição no outro. A perfeição no outro nos traz felicidade. Sabe quando que o outro vai ser perfeito? Talvez até antes de você, mas daqui a muito tempo. E bota muito nisso. Nós devemos então nos privar de ver a felicidade. Não, nós devemos nos privar de querer buscar a felicidade vendo a perfeição no outro. O nosso inimigo, ou o nosso suposto inimigo, pode ser alguém que experimenta deploráveis enganos. Ele está acomodado. E com certeza, ele não enxerga a vida do mesmo ângulo que você enxerga. E aqui isso é regra geral, vale para tudo. Não queira ganhar uma discussão. Não despreze a opinião do outro. A maior dificuldade do ser humano, nossa, nos tempos atuais, é ter uma escuta ativa. Como é difícil a gente ouvir uma coisa que não nos agrada e silenciar, pensar. E se a gente não revida, pode ser que a própria pessoa que falou aquilo que magoou a gente, minutos, horas, ou um dia depois, fala: puxa, me desculpa, eu não estava com cabeça. Mas se você já dá o revide, pronto. Nós espíritas temos razões maiores para amar os inimigos, além dessas, como já falamos, os inimigos desencarnados. Quando o nosso corpo
perder as suas funções orgânicas, quando a morte niveladora chegar até nós, deixaremos tudo no túmulo, materialmente falando. Dinheiro do banco, chave do carro, joias, chinelo velho, roupas íntimas, guarda-chuva quebrado, fica no túmulo. O que sobrevive é o espírito imortal, e esse leva as conquistas morais, as amizades feitas e as inimizades. Você vai querer cultivar ainda mais inimizade? Para quê? Pensa na vergonha de André Luiz quando encontra aquela namoradinha que lhe enganou, o empregado do pai. O pai dele arrancou tudo daquele empregado que não conseguia pagar a dívida. Pensa na vergonha. Aproveita agora para colocar isso em prática. E por incrível que pareça, muito mais do que amar os nossos inimigos, nós devemos ser gratos a eles. Nós devemos ser gratos aos nossos inimigos. E aqui eu trago uma história. Talvez vários de vocês já conheçam. A história do Divaldo e do Máscara de Ferro. Alguém já ouviu falar dessa história? Do algoz do Divaldo? Divaldo Pereira Franco, um dos maiores médiuns em atividade no mundo, possui uma obra sensacional em Salvador, a Mansão do Caminho. E cada vez então que o Divaldo, no seu dia a dia, trabalhando, atuando, volta e meia aparecia o Máscara de Ferro. Ah, Divaldo, você está dando uma de bonzinho, falando coisa bonita, mas eu conheço você. Eu conheço você de outros carnavais. Aproveitando o momento do feriado. Eu vou contar para todo mundo quem você é de verdade. Então, quando o Divaldo se desconcentrava, fugia o pensamento, estava na iminência de fazer alguma coisa, algum deslize, ele... Opa, Máscara de Ferro pode aparecer. A cada palavra, talvez mal colocada, aparecia um Máscara de Ferro. Opa, percebe? O Máscara de Ferro foi um condutor da vida correta dele. É por isso que o Divaldo, ele é muito grato a esse inimigo, porque é graças a esse inimigo que colocou ele na linha reta. E teve uma vez, na Mansão do Caminho, tarde da noite, chuvosa, batem a porta, Divaldo abre, ninguém. Ele olha para baixo, um cesto, uma menina, bebê, feia, suja, com problema no lábio, Mansão do Caminho lotada, não tinha mais vaga. E ele, ai meu Deus, o que eu faço? Surge o Máscara de Ferro, algoz implacável. E ele diz assim, Divaldo, eu vou dar uma trégua para você. Se você quiser, não recolha essa menina. Não precisa recolher. Eu fico quietinho, não vou contar para ninguém. A mansão está lotada, você está cansado, não comeu. Fica só entre nós, eu juro para você. Embora seja antidoutrinário jurar, eu juro. Aí o Divaldo, não, Máscara. De forma alguma. Eu que tenho a doutrina espírita no meu coração, eu que estou em busca de ter um coração evangelizado, não vou recusar o acolhimento dessa menina. Você tem certeza, Divaldo? Você vai recolher essa menina? Eu vou, Máscara. Eu vou amá-la, vou dar banho, eu vou beijar.
beijá-la, vou dar carinho. Não vou desprezá-la, porque o desprezo gera essas consequências terríveis. Máscara de ferro se surpreende com a atitude e fala: nossa, agora você me demonstrou, me exemplificou que você tem um coração evangelizado. Eu vou parar de atrapalhar o teu trabalho. Eu vou parar de atrapalhar a tua tarefa. Porque essa menina que você está acolhendo, ela é minha mãe. Ela já foi chutada de tantas portas. Ninguém quis a minha mãe. Suja, fedida, feia. Quem quer acolher um espírito assim? E você está acolhendo a minha mãe. Então, trabalhemos juntos em nome desse Cristo que você acredita. Nós temos como dever, a partir da noite de hoje, olharmos as pessoas de um modo diferente. Porque atrás de toda fera tem um espírito imortal. E quando nós olhamos com os olhos do amor, o final é sempre feliz. O mundo está cansado de ódio, de guerra, de grito, de violência, de tiro. O mundo não precisa mais disso. É um equívoco achar que o grito, a truculência, o berro é mais forte. Que nós nunca nos esqueçamos, como vimos na história do Divaldo, como lemos em várias histórias, jamais nos esqueçamos. Ninguém resiste a um ato de gentileza. O amor, ele é muito mais poderoso do que o ódio. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas a paciência, a gentileza, a amorosidade. Nunca nos esqueçamos. O amor é mais poderoso do que o ódio. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Agradecemos, Felipe, muito obrigado pelas colaborações. Agradecemos a presença de todos, de toda a espiritualidade amiga aqui presente. E vamos acolhendo em nossos corações essa recomendação de amor, esse Evangelho de Jesus. E não é para fora de casa, é iniciar dentro de nossas casas, escutando, olhando, dando atenção, acolhendo a todos que batem a nossa porta. Então que a gente grave em nossos corações, coloque em prática, que a gente possa deixar de ser os admiradores de Jesus e sejamos verdadeiramente cristãos, estarmos com Cristo. Então, obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a toda a equipe espiritual, os trabalhadores desta casa, aos mentores deste grupo, por nos acolher, por nos amparar, por nos estender a mão todos os dias de nossa vida. Assim, Mestre, nós vamos nos despedindo desta reunião, mas sabendo que o Senhor caminha conosco todos os dias. E peço que o Senhor fortalece-me nessa verdadeira fé, nessa fé que constrói. E ao entrar para o passe, eu possa receber as energias que tanto preciso. E que elas se estendam a todos os meus familiares, aonde estiver. Aqueles que sofrem nos hospitais, aqueles idosos esquecidos nos asilos, aquelas crianças abandonadas nos lares.
Enfim, Senhor, aonde houver dor, que as tuas bênçãos fortaleçam-nos. Assim nos despedimos. Encerramos as atividades dessa noite com muita paz. Que assim seja. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio.